Olá, bom dia a todos. E aí, como é que estão? Tudo bem? Hoje eu resolvi me sentar um pouco aqui nessas pedras para escapar um pouco do vento. Tá ventando bastante aqui na beira do rio, né? E vou ver se melhora o áudio por conta do vento. Mas eu estou no meu localzinho de meditação, ali. Onde tem aquele banquinho, aquela mesa ali, é onde eu costumo me sentar para meditar, para fazer os vídeos, né? Enfim. Mas como tá ventando um pouco, então acho que dá problema no áudio. E aí eu vim me sentar um pouco nessas pedras aqui, mais baixo, para escapar um pouco do vento, né? Enfim. E aproveitar para meditar também, né? Junta a energia dessas pedras aqui, né? Na literatura, há vários livros que nos ajudam, que nos tocam em nossa essência, que são profundos. Há livros de uma inspiração divina, de autores que conseguiram tocar a essência da vida, a essência da vida. E transmitem em palavras, transmitem em textos, conhecimentos, abrem portas para a nossa consciência, para a nossa mente, para o nosso coração, que nos ajudam de maneira incrível a continuar a nossa caminhada, a enfrentar as nossas dificuldades, né? Todos nós as temos. E iluminam a nossa mente, né? Nos incentivando a um caminho melhor, a uma jornada mais leve, mais harmônica. Um desses livros, e eu admito que eu já o li seguramente mais de 10 vezes. A Cabana, do autor William P. Young. Eu vou deixar nos comentários abaixo o nome do livro e o autor certinho. A Cabana. Tem o filme, acho que muitos já viram o filme, mas o filme não retrata em detalhes o livro. Há muitos detalhes no livro, muitas coisas assim, muito conhecimento no livro que nos remete. E como eu já li mais de 10 vezes esse livro, e toda vez que eu sinto alguma dificuldade, toda vez que eu passo por algum obstáculo, eu acabo lendo ele de novo. A cada vez que eu leio, tem um conhecimento novo, tem um entendimento novo dele. Lições que são preciosas. Para quem não leu o livro, um pequeno resumo. Para quem não ouviu falar do livro ainda, um pequeno resumo dele. O livro conta a história de uma família onde o marido saiu com os 3 filhos pequenos para um camp lá nos Estados Unidos. A menininha, a Missy, novinha, 5, 6 aninhos ainda, estava junto com eles e no meio do parque essa menina sumiu, ela desapareceu, foi sequestrada. Foi acionado a polícia, foi acionado todos, houve, né, investigações, encontraram lá uma cabana onde encontraram vestígios dela, roupinha, muito sangue espalhado pela cabana e a roupinha dela ali, mas não encontraram corpinho, não encontraram vestígios, nem mesmo o autor, nem mesmo quem foi o responsável. Alguns anos depois, o pai da menina recebe uma carta na sua caixa de correio pedindo para que ele encontrasse na cabana e assinava papai. Papai era a maneira como a esposa dele se referia a Deus. Era a maneira carinhosa como ela se referia a Deus. Ah, papai, papai do céu. E ele recebe aquele bilhete na caixa de correio.
me encontre este final de semana na cabana. Papai. Ele, revoltado, achando que é o assassino, achando que é o sequestrador da menina, da sua filha, ele vai, armado, ele vai à cabana. E lá ele tem uma experiência maravilhosa. Ele encontra Deus, encontra Jesus Cristo e encontra o Espírito Santo. A cabana está linda, a cabana está arrumada, mobiliada, inclusive ele dorme ali dentro, ele passa um final de semana completo com os três. Deus, numa forma de uma mulher que faz bolos, faz comida, serve a mesa. Jesus Cristo, todo sujo de serragem, todo sujo que trabalha num galpão ao lado como carpinteiro. E o Espírito Santo, de forma translúcida, em forma de uma moça muito nova, com um olhar muito travesso, muito maroto. Ele tem conversas maravilhosas com esses três. Deus, naquela forma de mulher, penso na cabeça e tudo, cozinhando, né? Tem conversas com ele de uma luz tão profunda, de um amor tão grande a respeito da vida dele, a respeito das dificuldades que ele teve, a respeito da perda da menina, né? Jesus Cristo também, com aquele olhar extremamente amoroso, extremamente conversa com ele, a própria Espírito Santo, né? Translúcido. É um diálogo simplesmente divino, que o personagem tem com os três. Entre as linhas, esse autor, o William P. Young, ele teve uma inspiração tão grande, tão profunda, mas não se engane. O livro, na verdade, para quem for ler o livro, vai ver que no início é a experiência, é a história de uma pessoa. É um repórter que entrevista essa pessoa e essa pessoa conta essa passagem, essa história, essa experiência que teve. E, brilhantemente, esse é o repórter, esse autor, o William, ele escreve de forma ímpar toda essa conversa, todo esse diálogo que ele tem, né, com o pai da menina sequestrada. Jesus Cristo, Soraya, o Espírito Santo. Para mim, foi uma leitura maravilhosa, uma leitura que toca lá no fundo, que sabe, naqueles momentos, naquelas dificuldades, naqueles obstáculos, me ajuda enormemente. Para quem quiser ler, eu recomendo. O filme, nem tanto, porque o filme não entra em tantos detalhes, mas o livro é uma narrativa inspiradora, fantástica, divina. Eu recomendo. Chega a dar uma certa inveja, sabe? Eu não sei se vocês estão ouvindo por causa do vento. O vento ainda sopra bastante forte aqui. Até estou falando um pouco alto para ver se consegue o áudio alcançar. Mas enfim, a experiência dessa pessoa no livro é algo que eu gostaria muito de ter essa experiência. Eu gostaria muito de poder sentar a uma mesa, numa cabana e conversar com esses três, com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Para muitos, isso parece fantasioso, isso parece um tanto absurdo, isso, né? Ah, não, mas nós temos muito ainda que enfrentar, nós temos muito que evoluir para poder fazer isso. Quem disse? Quem disse que nós temos que evoluir tanto para esse momento? Por que não podemos ter agora?
nessa condição em que nós estamos, aqui na 3D. Deus está sempre conosco, Jesus está sempre conosco e o Espírito Santo sempre conosco. É uma experiência maravilhosa. Mas esse temor, esse receio de se encontrar com Deus ou com Jesus, eu acho que é devido a essa imagem que nós temos, né, que foi forjada em nós ao longo da história humana, né, ao longo de toda a história do cristianismo foi forjada em nós. Né? Deus vai julgar, Jesus vai julgar. Então nós temos um certo receio, nós temos um certo... né? E às vezes, para esconder um pouco o nosso receio, nós acabamos usando termos como esse, né? Não, mas nós temos muito ainda que evoluir para alcançar isso, para poder chegar e sentar e conversar com Deus e com Jesus. Nós temos muito que melhorar, muito que evoluir. E aí escondemos um pouco o nosso temor, né? Porque veja bem, é complicado para nós encontrarmos alguém que nos olha por inteiro, que conhece todos os nossos segredos, que conhece toda a nossa personalidade, tudo aquilo que nós habilmente escondemos de todos. Dos nossos familiares, nossos amigos, né? Escondemos até de nós mesmos. E aí tu imagina sentar lá nesse ser, Jesus, Deus, Espírito Santo, e eles olham para dentro de nós. Assusta, né? Assusta bastante. Mas pense no seguinte: qual é o problema? Por que ter esse temor? Uma vez que eles fazem isso, eles olham para nós por inteiro, mesmo nós não sabendo, mesmo nós não vendo eles, mas eles estão aqui. Deus, Jesus são onipresentes, são onipotentes, então eles sabem, eles estão entre nós, ou nós estamos entre eles, e não sabemos, e não nos damos conta, e eles estão nos olhando, nos ajudando, e mesmo assim ajudando, nos amparando, nos incentivando em nossa caminhada, em nossa jornada, não é mesmo? Nós dedicamos a eles as nossas orações, os nossos pedidos de proteção, mas temos medo, temos receio de encontrá-los cara a cara. Estranho, né? A gente pensa um pouco nisso, é estranho, né? Mas as nossas orações são enviadas, os nossos pedidos de proteção são enviados. Nós os fazemos. Mas quando pensamos em nos sentar diante deles, nós temos esse medo, né? Nós temos esse receio, né? Ficamos com o pé atrás. Opa, não, mas eu tenho muito que aprender, não, eu tenho muito que evoluir para alcançar isso. Quem disse? Não podemos esquecer daquela máxima de Jesus Cristo, né? Fora de Deus não há vida. Nós estamos dentro de Deus, dentro de Jesus. Ele sabe, mesmo sem nós sabermos ou fazermos de conta que não sabemos, todos os nossos segredos, todas as nossas ações, até aquelas que nós nem sonhamos que algum dia vamos cometer. Mas Ele sabe. Então, por que nós criamos esse bloqueio, esse receio de encontrar com eles? Não é esse bloqueio, não é esse receio, não é essa a imagem daquele Deus julgador, daquele Deus punitivo que foi imposto a ferro e fogo a todos nós durante a história humana, durante a história do cristianismo. Pense nisso.
Eu adoraria poder ter essa conversa, eu adoraria poder estar naquela cabana lá, com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ter uma conversa, poder ser eu mesmo, poder ser eu, quem eu sou, livre de máscaras, livre de jeitos, livre de temores. Eles conhecem a fundo todos os meus segredos, todas as minhas dificuldades, os meus erros, entre aspas, né? Todos os meus pensamentos positivos e negativos, né? Então, por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter receio de me sentar lá? Eu quero mais é estar com eles, é estar com esses seres maravilhosos que tanto nos amam e nos ajudam. E poder ser livre, poder ser liberto de mim mesmo. Me libertar de todos os meus bloqueios, entre aspas. Para quem está despertando, eu recomendo esse livro. Essa história é comovente. Eu, toda vez que eu leio, eu me comovo, eu me emociono toda vez que eu leio. E aprendo um pouco mais. Um novo conceito, uma nova forma de pensar. Me ajuda muito mesmo. E claro, enquanto a gente lê, a gente na mente vai passando as imagens daquilo que está lendo, né? Da maneira como a gente vendo a história, a descrição que o autor faz, ele é perfeito nas descrições. Ele não exagera nas descrições e não esconde ou resume as descrições das cenas, das imagens, né? Por exemplo, a imagem de Deus em forma de mulher, a mesa, o que é servido à mesa, a maneira como eles se sentam, a maneira como eles conversam. A descrição dessa cena é perfeita, é maravilhosa e tudo isso passa dentro, a gente vê essa imagem dentro da nossa mente. E claro, as conversas. Eu confesso que eu me posiciono de tal maneira na leitura que não sei se é imaginação minha, mas eu posso sentir quase que o cheiro da comida que Deus está cozinhando ou está servindo à mesa. Até o tom de voz de Deus, de Jesus, é como se eu ouvisse isso dentro da minha cabeça. A serragem que Jesus, ao caminhar, sai espalhando aquela serragem, né? Já que ele está lidando lá na carpintaria. Leia um livro. Um livro. Leia um livro. Quem já leu, leia de novo. Quem não leu, procure. Procure o livro. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu recomendo. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar abaixo na descrição o livro, o autor. Comentem. Comentem abaixo também se vocês já leram, o que acharam, se gostaram do livro. Comentem. Qual é a sua experiência que tiveram com ele? A minha é sempre maravilhosa, a minha é sempre uma experiência de luz, sempre me ajuda, sempre me eleva. Compartilhem este vídeo para mais pessoas, para aquelas pessoas que não leram o livro ou que simplesmente viram o filme, mas não leram o livro, para que possam ter um pouco mais de ideia. Eu espero que possam ler, possam se inspirar da mesma maneira que eu me inspiro. Certo? Eu vou ficando por aqui. Boa leitura a todos. Abraços de luz.